Nesta coluna, nós estamos discutindo algumas edições a relação entre o uso de minerais críticos e a transição energética. Aliás, críticos justamente pela questão da transição energética, quer dizer, quais são esses elementos. Nós já discutimos o cobalto, nós discutimos o cobre, nós discutimos neodímio, entre outros. E uma discussão muito relevante é a contradição entre as fontes ditas renováveis, as fontes de fluxo, como eólica, solar, quando comparação com as fontes fósseis tradicionais, como petróleo, carvão e gás, no que se refere aos usos de materiais no estágio de produção. Nós não estamos falando do estágio de uso, onde efetivamente já se diz renováveis e de baixa emissão de carbono. Mas qual é o custo no que se refere a uso intensivo de materiais para produzir e para descartar? Ou seja, o início e o fim do ciclo de vida, o berço e o túmulo. E nesta edição eu trago uma discussão sobre o uso desses materiais. E nós observamos que, por exemplo, a construção de 100 megawatts de fotovoltaica ou de eólica é muito mais intensivo em material do que comparado a gás natural, por exemplo. E nós explicamos no texto por quê. Nós explicamos ao longo dessas colunas e agora de forma mais sintetizada. Quer dizer, se apropriar de fluxos mais distribuídos, como é o sol, como é o vento, é muito mais difícil do que se apropriar de recursos concentrados, como é o caso, por exemplo, do gás, do petróleo e do carvão. E isso vale, incluindo para as tecnologias de baixo carbono no uso final. Não é só o caso de discutirmos o lado da oferta, da produção, mas o uso final, por exemplo, como os veículos elétricos. Os veículos elétricos são muito mais intensivos em usos de alguns materiais, principalmente aqueles presentes nos acumuladores, nas baterias, no storage. E por isso é importante dizer que quando nós acreditamos que o caminho para as renováveis era um caminho mais tranquilo, no sentido de deixar de depender do recurso fóssil, que é não tão concentrado, não tão distribuído uniformemente na crosta terrestre, é um recurso mais concentrado, está em regiões, muitas das vezes, com disputas geopolíticas. Aliás, é um dos vetores que proporciona, que provoca disputas geopolíticas, e ao caminhar para o fluxo, para essas fontes, nós íamos ter, digamos assim, a questão geopolítica mais simplificada. Não, isso não acontece devido a essa trajetória que nós estamos discutindo nessa coluna, e hoje nós consolidamos e fechamos essa discussão.